Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo a quarta e penúltima parte da resolução da prova SAEP 2021 do terceiro ano do ensino médio. Questão 16. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Nessa reta numérica, o ponto P representa o número. E aqui a gente tem a nossa reta, pessoal. Temos o ponto 0 aqui, a origem, e observa, a marcação do número 10 está aqui. Ó. Ele fala que os segmentos têm mesma medida. Então vamos lá. O número 10 está marcado aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto segmento à direita. Ora, se são segmentos de mesma medida, isso quer dizer que cada segmento desse aqui vai valer então 2 unidades. Aqui teremos o 0, então o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Bom, então para o lado esquerdo, que é onde está o ponto P, mas como já dissemos, o segmento tem a mesma medida. Então para cá nós teríamos o menos 2, o menos 4 e o menos 6. Sendo assim, o ponto P está a 3 segmentos à esquerda, então vale menos 6. A alternativa correta da questão é a letra E. O descritor trabalhado nessa questão está lá no eixo número 3 e é o descritor D14, que é o de identificar a localização de números na reta numérica. Vamos para a questão 17 agora. Considere uma reta R que passa pelos pontos de coordenadas menos 12, 10 e 12, menos 5. A equação geral da reta R está representada em... Historicamente, pessoal, as questões da prova do SAEP pedem esse tipo de conteúdo, pedindo aqui entre as opções a equação reduzida da reta, tá? Mas nessa questão a gente observa que ele está pedindo na forma geral. Então o que é que nós vamos fazer? Encontrar na forma reduzida, que é mais simples, e em seguida transformá-la para a geral. Primeiro passo aqui é a gente encontrar o coeficiente angular m, né? Então m é quem? É a variação dos valores dos y, das ordenadas, dividido aqui pela variação dos valores dos x, as abscissas. Então vamos lá, começando aqui no primeiro ponto, menos 12, 10. Então o y do primeiro ponto, 10, menos o y do segundo ponto, que é menos 5. Então tem o menos da fórmula e o menos do próprio número. Então aqui dois sinais de menos que vai ficar positivo. E aqui embaixo a variação dos valores de x. Se eu comecei no primeiro ponto para os y, nós tínhamos que começar pelo primeiro ponto também para os valores de x. Então, menos 12, menos quem? O valor do x do outro ponto, que é 12 também. Nesse caso, ficamos com sinais iguais. Ó. Então, aqui em cima, dois sinais de menos virou um de mais, ficou 10 mais 5. E aqui embaixo, sinais iguais, a gente soma e repete. 10 mais 5 é 15, então ficamos aqui com 15 sobre 24. E esse sinal de menos eu trouxe ele aqui, para o lado do traço da fração, tá? Então, temos aqui o nosso coeficiente angular m igual a menos 15 sobre 24. Agora, o que é que a gente vai fazer? Além da gente utilizar aqui o coeficiente angular, a gente vai escolher um dos pontos para lançar essas duas informações no modelo da reduzida lá. O ponto que a gente escolheu foi o primeiro, menos 12, 10. Então, vamos lá. Ó. Pegando o ponto menos 12, 10 e o coeficiente angular, que a gente calculou, vamos lançar na reduzida, lembrando o formato da reduzida, né? Y é igual a mx mais n. No lugar do y, colocamos o 10. No lugar do m, o menos 15 sobre 24, que encontramos, vezes o x, que é menos 12, mais n. Observa, menos vezes menos, né? Então, aqui vai dar um número positivo no final. E 24 e 12, 24 é múltiplo de 12. Então, o que é que eu posso fazer? Dividir os dois por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. E 24 dividido por 12 vai dar 2. Então, aqui nós vamos ficar com um valor positivo. Só que vamos ficar aqui com 15 vezes 1 em cima da 15 sobre 2. Então, aqui temos o que? 10 é igual a 15 sobre 2 mais n. Vou pegar esse 15 sobre 2, vou lançar para o primeiro membro. Ele está positivo, vai negativo. Então, ficamos aqui com 10 menos 15 meios é igual a n. 10 menos 15 meios é igual a 5 meios. Então, está aqui o nosso n igual a 5 meios. Então, agora o que é que a gente vai fazer? Já temos o m, já temos o n. Vamos lançar essas duas informações no modelo da reduzida. Fazendo isso, o modelo é esse, né? Vamos lançar o valor de m e n. Então, ficamos com y igual a menos 15 sobre 24, que é o valor de mx, mais o valor de n, que é 5 meios. Observa, precisamos eliminar esses denominadores. 24 e 2. 24 é múltiplo de 2. Então, dá para multiplicar toda essa equação por 24 para eliminar os denominadores. No caso, tem que multiplicar toda a equação. Então, vamos lá. Y vezes 24, 24y, menos 15 sobre 24 vezes x vezes 24 e 5 meios vezes 24. Aqui, esse 24 cancela com esse 24 aqui.
Então a gente elimina os dois. E ficamos aqui apenas com quem? Com menos 15x, tá? E aqui 2 e 24 a gente simplifica. 24 por 2 dá 12 e 2 por 2 dá 1. Em cima nós vamos ficar aqui com 5 vezes 12 sobre 1. Então a gente nem precisa fazer mais nada aqui embaixo. 5 vezes 12 é igual a 60. Então olha como vai ficar a nossa equação. 24y igual, aqui só sobrou menos 15x, está aqui menos 15x mais 60. Aí agora eu vou passar menos 15x, que vai ser o primeiro termo que eu vou posicionar lá na frente. Está negativo, vai positivo. Em seguida fica o 24y, que já está no primeiro membro positivo, permanece positivo. E depois vem o 60, que está positivo, vai para o primeiro membro, vai ficar negativo. Então a nossa equação passa a ser essa daqui, ó. 15x mais 24y menos 60 igual a zero. A alternativa correta da questão é a letra C. O descritor trabalhado nessa questão está lá no eixo 1 e é o descritor 8, que é o de identificar a equação de uma reta apresentada a partir de 2 pontos ou de um ponto e a sua inclinação. Questão 18. Vamos ao enunciado. Paulo é dono de uma sorveteria e fez uma análise dos lucros dessa sorveteria no decorrer de um ano. Ele observou que no mês de janeiro, T igual a 1, o lucro foi de R$10.000 e continuou crescendo até o final do primeiro trimestre. No segundo trimestre, as vendas diminuíram e o lucro foi decrescendo até ficar nulo. E assim permaneceu até o final do terceiro trimestre do ano. Já no último trimestre, Paulo observou que o lucro voltou a crescer e atingir, no mês de dezembro, um lucro igual ao de janeiro. Qual é o gráfico que melhor representa o lucro dessa sorveteria em função dos meses do ano analisado por Paulo? Parece uma questão do Enem, né? Com um enunciado muito longo, mas enfim. Então o que é que a questão vai pedir aqui para a gente? É que a gente analise os 5 gráficos e veja dentre eles qual que está respeitando esse fluxo aqui de subir, descer, etc, etc. Então vamos lá. Para ficar mais fácil a nossa análise, eu marquei aqui o final de cada trimestre. O final do primeiro trimestre, mês 3, mês de março. Final do segundo trimestre aqui, o mês 6, o mês de junho. Final do terceiro trimestre aqui, o mês 9, o mês de setembro. E o final do quarto trimestre aqui, o mês 12, o mês de dezembro. Então vamos lá. A primeira informação é de que no mês de janeiro, T1, o lucro foi de 10 mil. Isso eu tenho aqui na letra A, ó, no mês 1, 10 mil, na letra B também 10 mil e na letra C. Na letra D e na letra E, no número 1 aqui, no mês de janeiro, o lucro é zero, tanto na D quanto na E. Então com isso a gente já elimina as duas. A segunda informação ele diz aqui, ó, continuou crescendo até o final do primeiro trimestre. Então vamos lá, nos 3 gráficos que nos restaram. Continuou crescendo até o final do primeiro trimestre? Na letra A, sim. Na letra B, também. Só que na letra C ele decresceu até o final do primeiro trimestre. Então, letra C também eliminada. Sobraram aqui as letras A e B. Vamos para a próxima informação. No segundo trimestre, que começa onde? Aqui no mês 3, as vendas diminuíram e o lucro foi decrescendo até ficar nulo. Até ficar nulo aonde? Dentro do segundo trimestre. Então, na letra A, realmente isso está acontecendo. Ele decresceu até ficar nulo. Na letra B, ele decresceu até ficar nulo no final do terceiro trimestre e não do segundo. Então, com isso, a letra B a gente também eliminando. Então, sobrou para a gente a letra A, que vai ser a resposta da questão. Mas vamos confirmar as outras informações. Ó. Permaneceu assim até o final do terceiro trimestre, assim como com o lucro zero até o final do terceiro trimestre e no último trimestre voltou a crescer até atingir em dezembro o lucro de janeiro. Então aqui, ó, quando chegou em dezembro, o lucro foi de quanto? 10 mil. Então cresceu aqui até o mês 12, o mês de dezembro, e aqui o lucro foi de quanto? Foi de 10 mil, igual ao mês de janeiro, conforme diz o anunciado da questão. Então, realmente confirmando, a alternativa correta da questão é a letra A. O descritor trabalhado aqui é o descritor que está no eixo de número 3 e é o descritor 20, que é o de analisar crescimento e decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. Questão de número 19. Para comemorar o aniversário de uma cidade, foi promovida uma corrida de rua, uma prova de corrida de rua, em que os atletas participantes deveriam percorrer 3 voltas no circuito que está representado pelo contorno da figura abaixo. Quantos quilômetros, no mínimo, percorreu um atleta que completou essa prova? Então vamos lá, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Calcular o perímetro dessa pista, desse percurso aqui, e em seguida multiplicar por 3. Então basta somar esses trechos aqui. Ó. Então o percurso correspondente a uma volta, somando todos os valores indicados aqui, ó, 1,5 km, mais 0,7, mais 0,9, mais 0,3, mais 0,6, mais 0,4. Fazendo essa soma,
a gente alcança aqui os 4,4 km, ou seja, uma volta corresponde a 4,4 km. Mas o atleta que completou a prova, ele deu 3 voltas. Então basta a gente multiplicar esse 4,4 por 3, fazendo essa multiplicação dá 13,20 km. A alternativa correta da questão é a letra E. O descritor trabalhado nessa questão está lá no eixo 2 e é o D11, resolver problema envolvendo perímetro de figuras planas. Vamos agora à última questão desse vídeo. Qual é o gráfico que melhor representa a função trigonométrica f de x é igual a 3 meios do cosseno de x? Bom, para isso, o que é que eu vou trazer aqui inicialmente como informação, pessoal? O gráfico da função cosseno básica. Nessa função dada no enunciado, a gente tem um 3 meios aqui que está multiplicando esse cosseno de x, tipo um coeficiente. Aqui, se eu quisesse considerar um coeficiente, eu teria que considerar o 1. Por quê? Porque é o elemento neutro, né? 1 vezes cosseno de x. E esse 1 é exatamente o intervalo aqui do domínio. Uma unidade, tanto para cima quanto para baixo. O domínio dessa função vai oscilar aqui entre menos 1 e 1, que seria o 1 daqui. Isso quer dizer o quê? Que esse 3 meios que está aqui na frente, realmente vai ser o que vai indicar o domínio aqui, onde vai, dentro de que intervalo, digamos assim, vai oscilar essa função. Então aqui, como era 1, vai oscilar entre menos 1 e 1. Aqui, como é 3 meios, vai oscilar entre menos 3 meios e 3 meios. Só que 3 meios é igual a quanto? A 1,5. Então vamos lá, a questão aqui pede então um gráfico que vai oscilar entre menos 1,5 e 1,5. Então não é a letra A, que está oscilando entre menos 3 e 3, não é a letra C, que está oscilando entre menos 1 e 1. Esse gráfico aqui é um gráfico exatamente igual a esse. E aqui a gente tem na letra B, D e E realmente oscilando entre menos 1,5 e 1,5. Mas observam, o gráfico da função cosseno, dentro desse período que a gente tem aqui, ó, ele começa lá em cima, no caso no 1 na função básica. No nosso caso aqui da questão, vai começar lá em cima no 1,5. Isso não está acontecendo aqui na letra B, ó. Ele está começando no 0. E aqui, ó, o que é que está acontecendo na letra E? Ele não está começando no 1, que no caso aqui é 1,5, ele está começando no menos 1,5. Ou seja, isso aqui também não é a função cosseno. Então, com isso a gente eliminou também que letras? A letra B e a letra E, sobrando então aqui para a gente a letra D. Ó. Começando lá no 1,5 e aqui, ó, quando chega no ponto referente ao π, ele está aqui no menos 1,5, ou seja, oscilou aqui entre menos 1,5 e 1,5, passou pelo π sobre 2 e pelo 3π sobre 2, conforme a função cosseno de x precisa que aconteça. Então, confirmando aqui, a alternativa correta da nossa questão é a letra D. O descritor trabalhado nessa questão está no eixo de número 3 e foi o descritor D29, que é o de identificar gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, reconhecendo suas propriedades. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like para que a plataforma entenda o nosso conteúdo como relevante e divulgue. Inscreve-se no nosso canal para ficar por dentro das novidades e ativa também aí as notificações, para que assim que a gente suba o vídeo, que a gente posta o vídeo, você possa ser avisado e vir assistir aqui conosco. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.